Isso aí, meninos, voltamos e já vou dando um aviso. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, a dica que eu te dou é que você pare sempre que você sentir que você não está conseguindo mais, ok? Vídeos longos, às vezes, eles fazem com que a nossa curva do esquecimento funcione com uma amplitude maior. Então, pô, não entendeu? Para, dá 5 minutinhos para sua cabeça e depois você volta. Tá legal? Vamos lá. O que é repertório sociocultural, gente? Você tá vendo aí na tela, né? E você vai acompanhando a tela e eu vou falando para você. Gente, tudo que venha de um conhecimento legitimado de mundo a gente pode chamar de repertório sociocultural. Tá legal? Então, por exemplo, quando você faz uma citação, que geralmente é o repertório mais, né, conhecido e mais indicado pelos professores. Quando você faz uma citação de um autor da literatura, da filosofia, da sociologia, tá? Isso é um repertório sociocultural. Agora, quando você faz uma relação entre o tema e para fazer essa relação do tema você usa uma série, um filme, uma música, isso também é repertório sociocultural. Tá legal? Todo o repertório sociocultural é tudo aquilo que você traz de conhecimento anterior à redação que te ajuda a entender melhor o teu tema. É por isso que competência 2 e competência 3 estão muito juntas, mas elas não estão interligadas. Uma boa citação ou um bom repertório sociocultural me ajuda a construir uma argumentação mais sólida. Mas eu posso ter uma argumentação sólida sem repertório sociocultural. Tá legal? É por isso que você não é penalizado duas vezes. Se você não colocou repertório sociocultural, você perde ponto na competência 2 e não na competência 3. Se você colocou um bom repertório sociocultural, você ganha ponto na competência 2 e não na competência 3. Mas essas duas competências, elas estão interligadas. Então eu peço que você fique atento, que você tenha muito cuidado na hora de utilizar o repertório, tá? Eu vou te dizer quais são, inclusive, aí os tipos de repertório. Repertório ligado ao texto base. Não são raros, né, como diz o nosso texto aí, acompanha comigo, os alunos que utilizam em forma de paráfrase o repertório dado na coletânea. Isso não é considerado cópia, mas isso também não ajuda em muita coisa. Porque você está dizendo, por exemplo, que você não consegue ultrapassar o repertório da coletânea. Tá legal? E, gente, presta atenção no que eu estou dizendo que não é considerado cópia. Olha aqui para mim. Não são raros os casos de alunos que utilizam em forma de paráfrase o repertório dado na coletânea. Ou seja, se na coletânea foi dada uma citação, se na coletânea foi dada um dado estatístico e você copia e cola, isso não vai ser considerado cópia, mas isso também não me ajuda em nada. Tá legal? Eu estou mostrando para a banca que eu só consigo me manter no conhecimento que a própria banca já me deu e não mais do que isso. Certo? Como eu estou colocando, nesses casos, dificilmente você vai passar de 120 pontos na competência 2. Ok? Beleza? E 120, gente, é provavelmente que você vai conseguir se você não colocar repertório nenhum. Então, se você não colocar repertório nenhum, ou se você copiar repertório da banca, você vai ficar com a mesma pontuação. Ok? A gente precisa que você comece a trazer o seu próprio repertório. Tá? Olha aí em vermelho. Entenda que a prova é pensada para que você consiga relacionar o conhecimento adquirido ao longo da sua formação. Ou seja, o corretor vai esperar que você traga saberes da sua área de educação. Então, o que você aprendeu na sua aula de filosofia, sociologia, química, literatura, português, por aí vai. É isso que o corretor espera ver. Ok? Dentro do repertório sociocultural, tá?
a gente tem o que a gente chama de repertório legitimado, tá certo? Repertório legitimado é aquele que é ligado ao conhecimento acadêmico, jurídico, artístico e etc. Ou seja, não é aquele repertório que você tirou de trás da orelha, ok? Vamos lá, meninos. Eu tive que dar uma paradinha aqui, porque eu tive problemas técnicos, mas a gente voltou. Vamos lá. Qual é o tipo de repertório que a gente precisa trabalhar? Tá? O que a gente chama de repertório sociocultural legitimado. O repertório legitimado é todo aquele que é legítimo. Ou seja, alguém legitimou esse conhecimento, alguém transformou esse conhecimento em um conhecimento legítimo. Normalmente ele vem das áreas do conhecimento que subjazem a feitura de uma redação, tá legal? Que são a música, que é filosofia, a sociologia, isso tudo é repertório legitimado, ok? O que não é repertório legitimado? Não é repertório legitimado senso comum. Não é repertório legitimado crença popular. Esse tipo de repertório não legitimado, galera, ele simplesmente vai ser, né, descartado da sua redação. É por isso que a gente vira para você e fala o seguinte: ah, não pode dizer eu acho, eu creio, eu acredito. O problema está só no eu, no uso da primeira pessoa? Não. O problema está no fato que você está trazendo um repertório que ele não tem comprovação nenhuma, tá? E sem comprovação, você não tem uma argumentação consistente, ok? Então, gente, todo repertório que você trouxer tem que ser um repertório legitimado, tem que ser uma área de conhecimento que se relacione com a sua redação e que seja anterior a ela, ok? E aí eu coloquei, ó, uma citação, uma analogia, música, tudo isso é repertório legitimado, tá legal? Agora, o repertório legitimado, ele pode ser dividido em duas subcategorias, que é o repertório pertinente e o repertório não pertinente, ok? Então você pode muito bem usar um repertório legitimado e não ganhar ponto nenhum com isso. Tá legal? Como que isso pode acontecer? Quando, por exemplo, você coloca uma citação que não tenha nada a ver com a sua redação. Então vamos imaginar que nós estamos falando aí sobre obsolescência programada e seu impacto no meio ambiente. E você vai citar uma música de Renato Russo que dizia que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa música é um repertório legitimado? Sim. Só que ela é pertinente para a discussão que a gente está tendo no momento? Não. Então é isso que a gente precisa entender. Por que houve essa ideia, né, de um repertório legitimado? Por que foi pensado isso? Alguns Enems anteriores, o que os caras descobriram? Que toda vez que eles colocavam uma citação na redação, eles tiravam bastante ponto. Então eles iam colocando qualquer coisa. Ou então eles faziam uma relação, sabe, paranoica qualquer e engolia. Isso não está acontecendo mais. Tá legal? O repertório, ele não é um elemento à parte da redação. O repertório é um elemento que vai favorecer a tua argumentação. Então, para você defender um ponto de vista, você vai utilizar o repertório sociocultural como um elemento reforçador desse ponto de vista, ok? Então, não adianta nada eu colocar uma citação que não tem a ver com a minha argumentação, você não vai conseguir pontuação em cima dela, tá certo? Vai ser só mais uma frase solta dentro do teu texto, ok? Beleza? Prestem, e eu volto e já falei isso muitas vezes com vocês.
Prestem atenção nas aulas de geografia, história, sociologia, literatura. Na verdade, assim, preste atenção no terceiro ano, né? Pois tudo que você faz vai poder ser usado na sua redação. Todo conhecimento que você adquire nessas aulas, ele pode ser utilizado na sua redação. Você só precisa se lembrar de uma coisa: o conhecimento que você vai utilizar tem que estar relacionado com o assunto, com o tema, com a tese, tá bom? Não sai por aí colocando o princípio de Lavoisier para qualquer coisa, ok? Ou então fazendo analogia da caverna de Platão para qualquer coisa. Não vai funcionar, tá legal? Prestem bastante atenção nisso. E aí, olha só. Esse repertório, ele pode ser considerado produtivo ou pode ser considerado improdutivo. Tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Primeiro, se ele é legitimado, como você está vendo aqui, ó, ele é legitimado? Ele é legitimado porque ele vem de alguma área do saber, correto? Correto. Ele é pertinente? Sim ou não? Ele é pertinente se ele tiver relação com o seu tema. Se ele não for colocado de forma isolada. Tá certo? Agora, ele vai ser produtivo ou ele vai ser improdutivo? É aí que a gente tem que entender um pouquinho da dificuldade da competência 2. Tá legal? Se o teu repertório... Deixa eu colocar aqui um exemplo de repertório improdutivo, tá? Apesar do progresso e desenvolvimento econômico e social experienciado nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta questões sociais de ordem estrutural como o jovem no mercado de trabalho, que a cada dia enfrenta mais dificuldades para se encaixar. Isso se dá devido à falta de propósito e sentido que muitos enfrentam, mesmo após se formarem num curso com o qual se identificam, e a constante inovação e mudança pela qual passa o mercado de trabalho. Primeiramente, você está percebendo aí que a gente está lendo a introdução e o primeiro parágrafo, tá? Primeiramente, deve-se compreender que grande parte da frustração enfrentada pelos jovens hoje é em função do modo incoerente com o qual a família, a escola e a sociedade contribuem para a sua formação. De modo que não raramente a base familiar instrui o indivíduo de que ele é especial. De mesmo modo, a escola e a sociedade capitalista e extremamente imediatista, de que é só querer para ter algo, de que não é necessário desenvolver paciência para conquistar coisas que levam tempo. Então, o sujeito chega ao mercado de trabalho e se depara com uma realidade que, de acordo com o palestrante do desenvolvimento humano Simon Sinek, não acha especial e que muito menos te dá algo só porque o quer, comprovando que o jovem atual está totalmente despreparado para tal contexto. Gente, vamos lá. A citação, ela se relaciona com o assunto central do parágrafo? Sim. Essa citação tem a ver com o assunto central do parágrafo, tá legal? Então a gente pode dizer que essa citação é um repertório legitimado, certo? Mas quando você pega essa redação, esse é o único repertório que é trazido para a gente. Ou seja, o meu candidato, ele não conseguiu trazer repertórios que se relacionem com a sua tese ou com o seu tema. São repertórios que se relacionam única e exclusivamente com a argumentação interna do parágrafo. Isso é um erro necessariamente? Não, galera. Mas isso vai fazer com que a sua nota, ou perdão, isso pode fazer com que a sua nota seja diminuída. Qual é o ideal? O ideal são 2 repertórios. De preferência, um no primeiro parágrafo de desenvolvimento e um no segundo parágrafo de desenvolvimento. Você não pode exagerar no repertório de modo que o seu corretor não entenda que o seu texto é construído por você. Porque quando você exagera no repertório, pode parecer que você simplesmente pegou uma série de informações de outras pessoas, ok? E foi jogando no texto, tá certo?
Mas, em compensação, se você não trouxer 2 repertórios, é muito provável que você não consiga relacionar bem esses repertórios com a sua discussão. Uma dica que eu te dou é você voltar no arquivo que a gente tem lá no CPB Provas, que são 31 redações nota 1000 do ano de 2018. Você vai ver que todas elas, o candidato ele tem pelo menos 2 repertórios. Então, 2 repertórios são a chave para a gente. Um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Esse repertório pode estar ligado à argumentação do teu parágrafo, pode estar ligado à tua tese, pode estar ligado ao teu tópico, tá certo? Perdão, ao teu tópico não, ao teu tema. Tá. Dá uma olhada na diferença dessa redação aqui. Eu estou com 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso aqui foi a redação de 2018, redação do Enem de 2018, que falava sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, a priori, a indústria cultural definida dentro dos moldes da produção capitalista redefiniu a forma como a cultura é consumida hoje, já completa a chamada terceira revolução tecnológica. A partir da primeira década do novo século, percebemos cada vez mais a necessidade de consumo de bens culturais on demand, e com a popularização da internet somos diariamente bombardeados com novidades quanto a esse tipo de demanda. No entanto, com o uso de algoritmos de inteligência artificial, especialmente aquelas responsivas, não é incomum perceber que vivemos verdadeiramente em uma bolha que simula liberdade de escolha quando na verdade ela nos impulsiona aos interesses de consumo do mercado. Infelizmente, tais processos competem para a alienação e emborrecimento populacional, atingindo o senso crítico e a capacidade de pensamento autônomo. Então vamos lá, primeiro parágrafo. Qual foi o repertório sociocultural que eu usei? Eu trouxe ali o conceito de indústria cultural, tá legal? E eu estou dizendo que a indústria cultural ela redefiniu a forma como a cultura é consumida hoje. Para ser muito honesto, tá? Esse repertório ele poderia ter ficado ainda muito melhor se eu explicasse como que a indústria cultural redefiniu essa forma de consumo de cultura, tá legal? Isso não foi informado pra gente. Ficaria uma argumentação muito mais profunda se isso tivesse acontecido. Então, aqui o meu candidato, ele acreditou no conhecimento anterior do corretor, o que é algo que você não pode acreditar. O corretor não tem que tentar adivinhar coisas da sua redação. O corretor, ele vai corrigir com base no que você escrever, então ele tem que entender o que você escreveu, ok? Mas, nessa redação, o repertório legitimado ele foi considerado produtivo porque tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo você tem áreas do conhecimento comum, no caso ali primeiro da sociologia e mais lá embaixo como a gente vai ver da literatura, e essas áreas elas foram utilizadas para defender um ponto de vista, certo? Vamos para o segundo parágrafo. Em segundo plano, questiona-se a possibilidade de vivermos hoje em um 1984 pós-moderno. A enxurrada de informações às quais somos submetidos não necessariamente nos torna seres mais reflexivos, uma vez que não há relação clara e direta entre quantidade de informação e qualidade dessa informação. Em paralelo à obra de George Orwell, no qual o Estado controlava o conhecimento e vigiava constantemente o sujeito, hoje esse controle estatal foi substituído pelo controle autômato das linguagens de programação, que arbitrariamente selecionam o que se produz e distribuem com maior ou menor intensidade. Tal estratégia de controle de massas pode gerar o chamado efeito manada, a reprodução a nível individual de comportamentos grupais. O desenvolvimento da tecnologia transmutou o grande irmão de uma teletela em um algarismo de controle, logo faz-se necessário um conjunto de ações que visem mitigá-lo. Consegue perceber como o segundo repertório está muito mais desenvolvido? Ele fala de 1984 e ele diz que hoje nós vivemos em 1984
pós-moderno, e aqui quando ele fala que em paralelo à obra de George Orwell, aqui, ó, em paralelo à obra de George Orwell, na qual o Estado controlava o conhecimento e vigiava constantemente o sujeito, hoje esse controle foi substituído pelas linguagens de programação. Olha como esse repertório aqui, ele está muito melhor relacionado do que esse aqui. Ele está muito mais produtivo do que esse aqui, ou seja, ele é utilizado realmente para integrar a discussão e não só para fazer a complementação de algo que é importante para o texto, ok? Então, gente, quando você for selecionar o seu repertório, entenda, seu repertório, ele precisa relacionar-se com o seu texto a fim de aprofundar o conhecimento e o entendimento do seu leitor sobre o que você está querendo dizer. Ok? Novamente, voltando para a dica aí, ó. Leia, estude, não tem fórmula mágica para a gente ampliar repertório. Aproveita nessa quarentena, leia bastante, estude bastante, para que quando a gente volte você não tenha se esquecido que 2 repertórios, de preferência no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, serão fundamentais para uma boa nota. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.